Amém, amém. Já foi abençoado até aqui? Amém? Que bênção, que coisa boa. Hoje a gente também tem, como eu falei semana passada, né? Tem máscaras novas aí chegando, que coisa boa. Bom demais ter vocês conosco, ter os nossos queridos conosco aqui para cultuarmos ao Senhor. E nós vamos continuar na nossa série de mensagens com o tema Amar e Frutificar. E hoje nós temos um tema bem especial que fala um pouco sobre algo que afeta aí os nossos corações, né? Que afeta a nossa vida, a nossa dinâmica de vida, e é muito importante. Mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez vai ajudar a gente aí. Você se considera ansioso? Você se considera ansioso? Se você é que nem eu, né? Daquele tipo assim, você posta um negócio lá na rede social, 30 segundos você já vai ver quantas curtidas já teve, né? Deixa eu ver quem já deu. Deixa eu já dar uma olhadinha para ver se alguém já viu o que eu acabei de postar. A gente vive num mundo meio ansioso, meio agitado, assim, né? Essa dinâmica de vida, ela acabou trazendo um pouquinho de ansiedade. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre esse tema, ajustando o foco. Né? Ajustando o foco. A ansiedade é um mal que tem dominado um pouco esse tempo que a gente vive. Como lidar com isso? Como a gente enfrentar esse tipo de situação? E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre uma questão de talvez encontrar a ansiedade, mas de uma perspectiva boa, de uma perspectiva positiva. Será que tem a ansiedade boa? Será que existe a boa ansiedade? Vamos ver o que a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Nós vamos ler alguns textos, mas nós vamos ler no final, tá bom? Então não se preocupe, nós vamos ler 2 textos bem especiais, mas mais no final eu quero compartilhar algumas coisas com você. E sabe, esse momento que a gente vive, principalmente de pandemia, a gente está mais pressionado ainda, não é verdade? A gente se sente ainda mais ansioso, porque você não sabe o que vai acontecer. Essa semana eu tomei vacina, e estava ansioso para chegar o meu dia de tomar vacina, né? Como eu falei, eu sou bem mais novo que a Meira, ela tomou já, bem uns 3 dias antes de mim, e depois eu tomei a vacina, e eu estava assim, com uma certa ansiedade, com uma certa expectativa de tomar a vacina, e tomei a vacina. E aí um colega falou assim, olha, qual vacina você tomou? Eu falei, eu tomei da AstraZeneca. Ele falou, espera que vai dar uma reação em você. Eu falei, não vai dar não, está tudo bem, já está tudo sob controle, já tomei de manhã, já era depois do almoço, não tinha dado nada, né? Então, show de bola, tranquilo. Mas menino, na hora que chegou de noite, começou a bater um tremelique assim, começou a bater um nervoso, e começou a bater um frio, estava até no dia do ensaio aqui na igreja, né, com o pessoal do louvor aqui, e foi tenso. E foi tenso a coisa. E aí aquela expectativa de que passasse logo, graças a Deus o remedinho fez efeito, né? O tal do São Paracetamol, como diz um colega, né? Ele disse assim, toma aí o São Paracetamol, vai ser bom para você. E foi bom, graças a Deus. Mas que bom que isso chegou. E eu acredito que quem não tomou ainda está com ansiedade de tomar a vacina, né? Você talvez esteja acompanhando a gente na internet, quem está aqui. E eu queria que você que está na internet visse aqui, gente. Está bonito de ver aqui de cima hoje, né? Bastante gente, a gente está aí no nosso limite aí da quantidade de pessoas em relação ao nosso protocolo aí de distanciamento. Que coisa boa, isso é muito bom. Mas que bom também que nós temos a tecnologia para quem está nos acompanhando. Olha só, você acha que a pandemia, ela potencializou esse nosso sentimento de ansiedade? Você acha que sim? Na verdade, eu diria para você que ele potencializou sim, mas eu acho que a pandemia mais revelou só aquilo que a gente já sentia, né? A pandemia só trouxe à tona um pouco mais. Quem é ansioso, ficou mais ansioso ainda. Quem era mais de boa, eu acho que a pandemia deu uma ajustada. O que eu gosto de pensar é assim, pessoas que já eram mais ativas, mais comunicativas, pessoas que se relacionavam muito, a pandemia, eu acho que deu uma chacoalhada na gente, mas a pessoa se adaptou, né? Foi para a rede social, começou a usar mais chamada de vídeo, mais reunião aí de vídeo, a pessoa foi lidando com isso. Mas aqueles que eram mais fechados, aqueles que eram mais
assim, introspectivos, a pandemia, eu acho que potencializou isso. Fez a pessoa se fechar um pouquinho mais, se deprimir um pouquinho mais, fez a pessoa talvez se revoltar um pouquinho mais. Então, a pandemia, na verdade, ela só aflorou um pouquinho mais aquilo que a gente já vivia, né? E isso tudo traz ansiedade para nós, tudo isso gera ansiedade, tudo isso gera situações onde eu estou na expectativa de algo. Eu não sei vocês, mas a gente já comentou aqui, né? Quando a pandemia começou, a expectativa era que fosse lá 2, 3 meses, né? Agora, a coisa, não sei quando vai ser. Você sabe, irmão Paulo? Hã? Como é que está a tua expectativa? Como é que está a tua ansiedade para o término da pandemia? Está difícil da gente lidar com isso, mas eu quero que a gente veja alguns paralelos aí em relação à ansiedade. E é claro que eu precisei buscar a ajuda dos universitários, né? Nesse tema, que a gente precisa ter a ajuda de quem entende disso. Então, eu bati um papo com uma colega, com a irmã Clarice Ebert, ela é psicóloga, terapeuta familiar, e ela tem muita experiência nessa área, então ela me ajudou a esclarecer alguns desses pontos que eu queria trazer para nós hoje aqui. E é muito interessante que alguns deles nós vamos ver. E como eu falei, será que existe ansiedade saudável? Será que a gente pode encontrar alguma coisa boa na ansiedade? É isso que nós vamos ver. Nós vamos estudar isso hoje um pouquinho juntos, a partir desse olhar um pouco mais técnico, talvez, mas também nós vamos ver depois alguns textos bíblicos muito importantes que vão ajudar a gente a entender como a palavra de Deus trata isso e como ela responde a esse nosso anseio, essa nossa ansiedade. Então, vamos lá, o primeiro ponto, o primeiro paralelo que eu queria que nós fizéssemos era da ansiedade saudável e da ansiedade patológica. Como a gente pode entender se o que eu estou sentindo tem a ver com essa ansiedade mais saudável ou essa ansiedade mais doentia, né, que a gente está chamando aqui de patológica. Vamos lá, a ansiedade saudável, ela tem uma tendência de nos manter alerta, está vendo aí, né? E a ansiedade patológica, ela tem uma tendência a nos causar desespero. Como assim? Como isso? Dá para a gente separar isso? E aí, o que a gente vai aprender, que a doutora Clarice me ajudou a entender, é que esse estado de alerta, ele está presente, tanto na ansiedade saudável, quanto na ansiedade patológica. A diferença é que na ansiedade saudável, esse alerta, esse estar atento às coisas que podem acontecer, ele vai ajudar a gente a relaxar, e vai ajudar a gente a descansar, e vai ajudar a gente a respirar, e vai ajudar a gente a refletir naquilo. Se aquilo precisa ser dado tanta importância como a gente estava pensando em dar. Agora, na ansiedade patológica, esse alerta, ao invés dele fazer você parar, refletir, ele vai te deixar agitado, ele vai te deixar mais preocupado ainda, ele vai te fazer antecipar aquele problema, ele vai fazer com que você não consiga nem pensar direito, por quê? Porque aquilo começa a tomar conta de você. Então, esse estado de alerta, ao invés de fazer você refletir, ele vai te levar ainda mais para dentro daquele problema, para dentro daquela situação que está te trazendo, que está te gerando ansiedade. Então, esse é um paralelo que a gente vai estar fazendo aí entre ansiedade patológica e ansiedade saudável. Mas tem um outro paralelo, que a ansiedade saudável, ela é favorável à solução de problemas, mas a ansiedade patológica, ela tende a criar problemas. Sabe esse estado de alerta que a gente falou? Se eu vivo com ele de maneira saudável, eu vou prevenir situações de risco, não é verdade? É a mesma coisa do medo. Não é ruim você sentir medo. Porque sentir medo é sinal de que você está com receio de algo e que você precisa se preparar para aquilo. A pessoa que é destemida demais se arrisca demais. E se você se arrisca demais, você tem uma grande chance de ter um problema muito sério. É como quem anda de motocicleta que nem eu, que nem o Davi que está ali, né, Davi? Para pilotar a motocicleta, de vez em quando, tem que ter um medinho. Se você perder o medo totalmente, o risco de você se acidentar e de cair é muito grande. E com a ansiedade é assim mesmo. A ansiedade
saudável, ela ajuda a gente a prevenir isso. A gente avalia melhor as possibilidades, as escolhas, até onde eu posso ir, o que eu vou escolher. A ansiedade patológica, ela tende a criar problema porque essa ansiedade, ela gera esse medo onde nada vai dar certo, onde nada é seguro, onde que não vale a pena arriscar, onde eu não dou um passo porque ela está tomando conta de mim. E aí essa ansiedade gera esse medo, gera esse receio excessivo, eu não consigo ir à frente, eu travo. Eu não consigo nem sequer pensar em como sair daquela situação, porque tudo parece que não tem solução. Tudo parece desfavorável. Tudo pode atrapalhar aquilo que eu penso em fazer. Nenhum obstáculo ele é transponível. Eu sempre vou esbarrar em algo. Isso é um grande problema. Grande problema. Um outro ponto é a ansiedade saudável, ela ajuda a gente a alinhar o nosso foco. Mas a ansiedade patológica nos deixa desorientados. Quando a gente usa essa ansiedade de maneira positiva, a gente consegue ser mais assertivo nas nossas escolhas. Eu consigo ajustar, espera aí, essa situação de problema, eu acho que a melhor decisão é nessa direção aqui. Então eu consigo alinhar melhor esse foco. Mas a ansiedade patológica não. A gente não consegue mensurar os erros, a gente não consegue mensurar a situação e a gente acaba cometendo exageros. A gente acaba insistindo num padrão que gera uma compulsividade de decisões erradas, de erros que a gente toma. E aí isso também nos prejudica, também toma conta da gente. Um outro ponto que eu queria que nós trabalhássemos juntos é que a ansiedade saudável, ela ajuda a enxergar o outro. Mas a ansiedade patológica, ela nos priva, tá? Acho que passou para frente aí, né? É o outro. Isso. Ela ajuda a enxergar o outro, ela traz esse equilíbrio entre enxergar o outro e a nós mesmos. Mas a ansiedade patológica, ela gera um desequilíbrio nisso. Como isso, então? Sabe, a ansiedade saudável, ela faz com que a gente perceba o que está acontecendo à nossa volta, e é claro que se perceber o que está acontecendo à minha volta, eu enxergo quem está também à minha volta. Eu enxergo como essas situações estão afetando o meu próximo. E eu posso, de maneira equilibrada, fazer com que, ou agir de tal maneira que eu possa ser útil na vida desse meu próximo. De maneira que eu possa ser resposta para quem está perto de mim. Agora, a ansiedade patológica, ela não faz isso, ela traz um desequilíbrio. Ou eu não enxergo quem está perto de mim, eu simplesmente acho que só eu tenho o problema, eu simplesmente acho que só eu estou sendo afetado por aquilo, ou pior, eu enxergo o outro, mas eu enxergo também de maneira exagerada. No tentar ajudar o outro, eu faço do problema do outro o meu problema. E aí eu não consigo estabelecer um equilíbrio. Aí no caminhar com alguém, eu também fico doente. A pessoa está doente e eu fico doente junto. E aí agora não é mais um tentando ajudar o outro, agora são dois doentes precisando de ajuda. A ansiedade patológica desequilibra essa percepção que a gente precisa ter de nós mesmos e do outro, e das necessidades que o outro tem. Mais um item que a gente precisa avaliar, que a ansiedade saudável, ela nos ajuda a perceber detalhes, mas a ansiedade patológica nos priva dos pequenos prazeres. Olha só, quando eu tenho uma ansiedade saudável, ajustada, eu consigo enxergar as coisas simples da vida e consigo perceber que essas coisas simples são importantes para que eu viva, para que eu experimente. A gente valoriza momentos, a gente valoriza situações, a gente valoriza relacionamentos que estão próximos da gente e aquilo faz parte de nós. A ansiedade saudável traz isso, traz essa percepção desses pequenos detalhes. Mas sabe, a ansiedade patológica não permite isso. Na ansiedade patológica, nada nos satisfaz. Eu estou aqui conversando com alguém, estou me relacionando, mas aquilo ali parece que não resolve. A gente só quer coisas grandiosas. Você não se contenta com as pequenas coisas, as pequenas conquistas.
Você não se contenta com aqueles pequenos avanços que você tem na sua vida, não. Porque você sempre quer mais. Você sempre quer algo além daquilo. Aquilo é muito pouco. A ansiedade patológica nos priva desses pequenos prazeres. Nos priva até de aproveitar os momentos de relacionamentos com a família, de construir memórias. Você lembra de alguma memória simples, de algo simples que aconteceu na sua vida? Você consegue carregar isso? Sabe aquela coisa de um almoço em família, onde naquele bate-papo foi tão gostoso, foi tão precioso aquele tempinho juntos? Talvez na mesa só tivesse arroz e feijão, talvez um ovo frito. Mas como foi precioso aquele momento. A ansiedade patológica não enxerga isso. Ela priva você de encontrar esses momentos. Por quê? Porque se não for nada, um super almoço, né? Se não for um super churrasco, né, Adriano? O Adriano é especialista em churrasco. Eu estou cobrando esse churrasco dele aqui, já de público, né? Hoje de manhã já cobrei na IBD, aqui de público. Se não for um churrasco, aquele churrasco com muita carne, com muita comida boa, não está bom. Não foi bom. Até foi gostoso ali, mas não foi bom. Faltou alguma coisa, sabe? Sempre faltou alguma coisa. A ansiedade patológica não permite que a gente experimente esses pequenos prazeres, essas coisas simples que a vida traz, mas que são tão profundas, são tão importantes para nós. E a ansiedade, mais um paralelo aqui, a ansiedade saudável também nos ajuda a aproveitar o momento presente, mas a ansiedade patológica nos faz viver pressionados pelo futuro. Sabe, quando você vive hoje, quando você vive o momento agora, quando você vive a situação presente, você se satisfaz com aquilo. Você procura, você desenvolve essa sensação de satisfação. Por mais que eu sei que eu poderia ir mais longe, mas que bom, que bom. Que bom que Deus me trouxe aqui, que bom que eu estou tendo essa experiência, que bom que eu estou tendo essa possibilidade de me contentar, de me satisfazer com aquilo. Mas a ansiedade patológica não. A ansiedade patológica fala, olha, tá bom assim, mas amanhã vai ser melhor. Ou tá ruim assim, mas amanhã vai ser muito pior. E a gente não consegue aproveitar esse momento, a gente não consegue viver esse momento. A gente não consegue experimentar tudo de bom que nós podemos aproveitar do agora, do hoje. Sabe aquele negativismo que a gente já falou aqui? Aflora. Porque nada é tão bom que não possa melhorar, mas nada também é tão ruim que não possa piorar, não é assim? A gente sempre vive sob essa pressão. Sabe? Quando a gente fala que a gente não pode olhar para o futuro, não pode sofrer as pressões do futuro, não é que você não pode planejar. Muito pelo contrário, você pode sim planejar, nós devemos planejar. Mas eu preciso planejar sabendo que o meu planejamento, que está prevendo o futuro, mas que aquelas coisas só vão acontecer no futuro. Planejar é muito importante. O problema é que quem vive sob essa pressão dessa ansiedade patológica, ela planeja, sabe que aquilo vai acontecer no futuro, mas ela já vivencia aquilo agora. Ela já quer experimentar aquilo que era para acontecer amanhã ou hoje. Ela não consegue esperar. E isso prejudica a vida, isso prejudica os relacionamentos, isso prejudica a família, isso prejudica o trabalho, isso prejudica a minha fé, isso prejudica a maneira como me relaciono com Deus, isso prejudica a maneira como eu enxergo Deus na minha vida. Isso prejudica a maneira como eu me relaciono com o corpo de Cristo. Não é verdade? E agora nós vamos ver dois textos muito importantes, que eu quero que a gente medite um pouquinho neles. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Vai ser projetado para você. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. E o texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, não andem ansiosos por o quê? Por coisa alguma. Difícil isso. Eu acho que quando o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para escrever aí para os filipenses, ele errou ali, não era para dizer bem assim, né? Por coisa alguma também não, alguma coisinha a gente fica, né? Acho que, será que é isso? É assim? Não, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é real, é verdadeira. Não andem ansiosos por coisa alguma. Que tipo de coisa deixa você ansioso? Que tipo de coisa mexe com você a ponto de tirar a sua paz? A ponto de te fazer exagerar na maneira como você percebe a vida ao seu redor? As coisas ao seu redor, como nós falamos aqui. Que tipo de coisa desperta em você uma dessas relações que nós fizemos aqui entre ansiedade saudável e patológica? Mas sabe, o texto continua e diz assim, olha que interessante, eu não ando ansioso por coisa alguma, e a contrapartida disso é que em tudo, pela oração e súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe qual é o contraponto de coisa alguma? É o tudo. Em tudo, isso aí, em tudo isso que você acha que pode te afetar, em tudo isso que você acha que pode prejudicar você, em tudo isso que te causa ansiedade, no sentido de querer já trazer para o presente aquilo que você nem chegou ainda, isso aí, apresente a Deus. Você precisa colocar diante de Deus. E aí você não vai fazer nada? Não. Você vai continuar a sua caminhada. Quer dizer que apresentar diante de Deus, aí eu falo assim, toma Deus, é seu, e eu vou para casa dormir? Não. Você vai ter que continuar. Mas sabe o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede o quê? Olha aí uma palavrinha especial de novo. Eu gosto dessas expressões que a palavra de Deus traz. Coisa alguma, tudo, todo. A paz de Deus que excede não é qualquer entendimento. Todo entendimento. Sabe aquilo que você sabe? Sabe aquilo que você conhece muito? Que você domina muito? A paz de Deus vai exceder isso. Sabe aquilo que você conhece pouquinho ou quase nada? Também. A paz de Deus vai exceder isso. É todo entendimento. Qualquer tipo de entendimento. E o que essa palavra de Deus diz é que ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Como que a gente pode aplicar coração e mente? Talvez o que esse texto aqui precisa dizer para nós é assim, sabe os seus sentimentos, sabe aquilo que está no mais profundo do seu coração? Sabe aquela coisa que você está sentindo, que você não sabe de onde vem? Deus vai trazer paz para você nisso. A gente, essa semana, a gente viu tantos pedidos de oração, e eu até liguei para a irmã Ângela, né, irmão Paulo, para orar com ela. Tantas situações difíceis na família. Coisas que a gente não entende, não aceita. Porque humanamente é complicado. Mas sabe, o que a palavra de Deus diz, não fique ansioso. Fique ansioso, irmã Ângela e irmão Paulo. Apresente a Deus, e a paz de Deus vai guardar esse sentimento, vai trazer paz para esse sentimento, para o seu coração. Sabe aquilo que a gente tem tendência a racionalizar?
A paz de Deus também vai reinar naquilo que você tende a racionalizar, porque ela vai guardar também a sua mente. Aquilo que você... Sabe aquela coisa que não tem como fugir, porque 2 mais 2 é 4, não tem jeito. Sabe quando a conta não fecha? Sabe, né? A gente está vivendo isso esse mês aqui, você viu? Não fechou a conta esse mês. Esse mês a conta do 100 só veio 87. Tá bom. A paz de Deus vai reinar. Porque é dele. É dele. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês de qualquer jeito? Em qualquer lugar? Com base em qualquer conhecimento humano, com base em qualquer mantra que você lê por aí, com base em qualquer filosofia por aí? Guardará a mente e o coração de vocês em quem? Em Cristo Jesus, é só Ele. Se você não está conseguindo ter paz, se você não está conseguindo ter equilíbrio para a sua ansiedade, talvez você esteja buscando no lugar errado. Talvez a base disso, talvez a base da sua busca não esteja sendo Cristo Jesus. Vamos lá, vamos para o próximo texto? Mateus 6. Nós vamos ler, vai aparecer para vocês aí só o 33 e o 34. Eu vou começar a ler aqui antes. Quando eu chegar lá no 33 e 34, a Duda vai colocar para nós lá, se já não está aparecendo aí para você, e para você que está acompanhando também na internet, vai aparecer aí o verso 33 e 34. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem, olha aí, com a sua própria vida. É mais ou menos como Jesus estivesse dizendo assim, olha, não fiquem ansiosos com a sua própria vida, né? Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Vou fazer uma pausa. As aves do céu não vivem ansiosas com amanhã. Elas não ficam fazendo reserva para amanhã. De novo, a gente não está questionando aqui a questão do seu planejamento, tá? Vamos lá. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Você já parou para pensar nisso? Você já entendeu essa verdade que esse texto traz para você? Você já entendeu que você vale mais do que qualquer outra coisa na criação? Só isso precisa ser motivo para trazer paz no seu coração. Para ajudar você a vencer a ansiedade. Sabe quando aquela ansiedade bater? Lembre disso. Para Deus, eu tenho um valor que está muito acima de qualquer coisa na criação. 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Olha aí mais um segredo. Olha aí mais um princípio de vida cristã fundamental para não se viver ansioso, para não se deixar abater e não se deixar levar por essa ansiedade patológica que te consome. Como está a sua fé? Como você tem alimentado a sua fé? Onde está baseada a sua fé? A sua fé está baseada
naquilo que você acha que pode. A sua fé está baseada no seu planejamento, que a gente falou que é importante, mas é nesse planejamento que está baseada a sua fé. A sua fé está baseada nas reservas que você tem, na segurança financeira que você tem, na segurança de saúde que você tem. Onde é que está baseada a sua fé? Sem essa fé ajustada, vai ser difícil lidar com a ansiedade. Vai ser bem complicado. Portanto, entendendo tudo isso, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mais uma pausa. Você tem essa consciência de que Deus sabe melhor que você o que você precisa? A gente tem mania de ficar dizendo para Deus o que a gente precisa, né? Como se Deus precisasse saber. E aí Deus te dá algo e você fala assim, não, Deus, o Senhor errou. Não foi bem isso. O Senhor não entendeu. Acho que eu orei, a oração deve ter dado algum ruído aí até chegar, né? Na transmissão Wi-Fi aí, falhou. Aqui perto da igreja aqui tem uma antena aqui, ó, né? De comunicação que às vezes atrapalha essa comunicação nossa com o Senhor. Então, talvez nós temos que orar em outro lugar mais longe, para não ter. Não. Deus sabe muito melhor do que você o que você precisa. Descansa nele. E aí vem o texto, que vai ser projetado aí. 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu falei hoje de manhã, no nosso IBD, que Deus está colocando no meu coração aí para a gente preparar mais para frente aí, talvez uma série de mensagens falando sobre as promessas de Deus. Né? Falei hoje, não foi hoje? E aqui está uma delas que a gente pode avaliar já. Sabe isso de ter todas as coisas acrescentadas? Sabe isso de saber que Deus sabe o que a gente precisa e que vai cuidar de nós? Isso não acontece de qualquer jeito. Isso não acontece se você levar uma vida qualquer. Isso não acontece se você não for fiel, dedicado a Ele. O 33 ajuda a gente a perceber muito isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, sabe isso tudo que eu falei? De você não se preocupar com o que comer, de você não se preocupar com o que vestir, de você não se preocupar com o que vai acontecer amanhã. O segredo é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus para você? É vir todo domingo aqui na igreja? Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? É você entregar seu dízimo, sua oferta? É você ler a Bíblia todo dia? Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? É você conhecer tudo da Bíblia, conhecer tudo das promessas de Deus e tudo da palavra de Deus? Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus para você? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que você está fazendo que revela o reino de Deus em sua vida? Quais são as atitudes, quais são as evidências, como nós já falamos hoje de manhã também, falamos um pouquinho disso, de evidência. Quais são as coisas que manifestam o reino de Deus na sua vida?
Não dá para ser só religiosidade. Não dá para ser só conhecer tudo da palavra de Deus. Só conhecer tudo de Deus, inclusive. Não está ligado com o seu conhecimento. Está ligado com o que esse conhecimento gera de transformação na sua vida e que dá evidência do reino de Deus em você. A partir do momento que você fizer isso, aí você vai experimentar o que o restante desse texto traz. E todas essas coisas, todas as demais coisas, não sei o que a sua versão aí diz. A questão é, outro segredinho aqui, né? Todas, de novo, né? Aparecendo aqui, vão ser acrescentadas a você. Você quer um segredo melhor que esse para viver com o foco ajustado, para viver com o olhar ajustado e para viver com ansiedade equilibrada do jeito certo, da maneira certa? Não tem outro segredo. Não tem nada mais que você possa fazer que vai resolver isso. Mas sim, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí você vai experimentar uma vida tão tranquila, uma vida com uma paz que realmente excede o entendimento. Você vai experimentar uma vida, eu vou dizer, sem problema, sabe por quê? Eu não quero minimizar aqui as dificuldades da vida, de maneira nenhuma. A gente vai enfrentar dificuldades, sim. Mas sabe, a dificuldade vai passar a ser parte da vida. Porque você não... A dificuldade, estar em dificuldade ou não estar em dificuldade, que diferença faz? Não é estar em dificuldade ou estar bem que vai fazer você experimentar o que Deus tem para você. É a presença dele em você. É a manifestação dele em você. É você saber que no meio da tempestade, da dificuldade, da luta, da tristeza, da dor, da perda, é ele que está com você. Isso tira qualquer ansiedade, gente. Isso resolve qualquer problema. Não é? Fica fácil da gente entender quando Paulo diz assim: aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja passando fome, seja tendo muito, seja não tendo nada. Porque não é isso que me move. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso até não ter nada. É verdade. Que diferença faz? Nada. Não faz nenhuma. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Você quer vencer a ansiedade? Você quer ter uma ansiedade equilibrada, saudável? Aprenda o segredo de viver contente em qualquer situação. Abaixa a tua cabeça. Comece a colocar diante de Deus o que está gerando ansiedade no seu coração. O que está trazendo medo, angústia, tristeza, dor? O que está fazendo você não viver e experimentar hoje o que Deus tem para você? Coloque isso agora diante de Deus. Talvez você esteja enfrentando situações como nós vimos ali atrás, agora há pouco.
Ao invés de você estar simplesmente alerta ao que está acontecendo, você está desesperado, porque as coisas, tudo suspeito, tudo causa medo. Talvez você não está percebendo as coisas para prevenir de problemas, mas você está criando mais problemas ainda, porque você só enxerga as coisas ruins, porque nada é bom. Talvez as suas decisões não estejam sendo tomadas certas, porque você não está conseguindo avaliar bem a situação. Talvez você não esteja conseguindo enxergar de maneira equilibrada você mesmo e quem está ao seu redor. Porque ou você não enxerga nada ou você enxerga tudo do outro. Talvez você não esteja conseguindo aproveitar as coisas simples do dia a dia que Deus tem colocado perto de você, porque você só quer viver algo extraordinário, algo grandioso, e isso está te consumindo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Não se preocupe com amanhã. Amanhã, você se preocupa com o que vai acontecer amanhã. Deixa o mal de amanhã no amanhã. Viva hoje essa experiência com o Senhor. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque a Tua palavra traz descanso para nós. Muito obrigado, porque a Tua palavra, quando o nosso coração aperta, o medo vem, quando a insegurança vem, a Tua palavra vem com uma resposta tão clara e às vezes tão simples. Obrigado, Deus, porque o Senhor não prometeu que teríamos uma vida boa, mas o Senhor prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Obrigado, porque é isso que nos traz paz, porque é isso que nos traz segurança. Obrigado porque nós temos em quem nos apoiar, em quem nos ancorar. E é o Senhor. E agora eu clamo, Deus, para que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, cada um daqueles que estão também participando conosco aqui desse culto, cultuando ao Senhor conosco através da internet, que todos nós possamos ser alcançados pelo Teu Santo Espírito neste momento, e que os nossos corações possam receber essa palavra, e mais do que simplesmente gerar uma reflexão, ela possa gerar transformação na minha vida e nas nossas vidas, para que as nossas vidas possam sim, de maneira muito clara, dar evidências da presença do Senhor, do reino do Senhor em nós, para que o mundo veja, e para que o mundo perceba, e para que o mundo conheça e seja transformado pelo mesmo Evangelho que nos alcançou e que nos transformou, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Então nos toma nas Tuas mãos e nos usa, assim como o oleiro que molda o barro, molda as nossas vidas e nos usa para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos em nome de Jesus.